Seja muito bem-vindo à aula 3 da Semana Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu sou da GL Vipert e nessa semana eu tô mostrando o caminho que pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você percorrem para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, sem precisar fazer nada errado, de forma totalmente honesta e segura. E o que você pode esperar dessa aula de hoje é que aqui nessa aula eu vou mostrar o caminho todo. Essa é a aula mais importante dessa semana. Eu vou entregar esse caminho na sua mão para você ter a certeza que você viu esse caminho e agora você sabe que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E o fato é que qualquer dívida pode ser paga por um valor até 3 vezes menor, mesmo aquelas de empréstimo consignado, que debitam direto do salário, a dívida de cartão de crédito, do limite da conta, financiamento de carro, casa, dívida com agiota, familiar, lojas, não importa. Independente do tamanho da sua dívida ou do quanto você ganha, você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E esse método que funcionou na minha vida, que hoje funciona com mais de 500 alunos, agora vai funcionar para você também. Com as 52 parcelas de 1.612, viraram R$ 77.038. Aí hoje eu consegui negociar por R$ 11.294,87. Um valor 7 vezes menor. 7 vezes menor. Entendeu? Aí a gente foi conversando, negociando, fiz todo o processo que você falou para fazer devagarzinho e deu tudo certo. Eu consegui ter uma economia de R$ 62 mil de juros. Meu nome é Pedro, tenho 48 anos, sou policial militar aposentado. Eu estava sem rumo, eu vivia sozinho, meu sofrimento sozinho, nervoso, andava muito nervoso porque 14 dívidas eu tinha. Como que um sujeito desse vai dormir tranquilo, né? Então eu já perdi a noite de sonos, preocupado, como que eu vou fazer? E foi aí que eu fui busquei em muitos outros lugares ajuda. E um certo dia eu, pelo Instagram, vi você lá, e eu gostei assim da metodologia. Eu entrei, eu disse, rapaz, é aqui, vou arriscar. E realmente não ter dinheiro para me comprar nem o que comer na minha casa. Então, assim, foi bem chocante. E também, né, igual como eu tenho uma filha, não poder sair com ela, não poder dar as coisas para ela também, né? Então, foi muito, muito chocante. Você falou assim, não, gente, tem alguma coisa errada e chega, eu tenho que dar um jeito e tem que ser agora. E a dívida de 13 mil, quase 14, né, mil reais, caiu para 6.900 e poucos reais. Eu fiquei assim numa felicidade, e ainda estou numa felicidade extrema, porque eu jamais pensei que eu ia conseguir uma redução tão grande quanto eu tive. Primeiro assim, aplicando, né, as técnicas, o método, eu comecei a priorizar. Então, de 48 mil que já estava na dívida, eles aceitaram 5 mil para quitar a dívida. Então, até eu perguntei várias vezes, é para quitar mesmo? Não é parcelar, é para quitar. Né? Deixei tudo bem registrado isso, né? Então, dia 3 de agosto, liquidei todas as minhas dívidas, assim, fiquei muito feliz, tanto que no mesmo dia eu já te mandei ali a mensagem, né? Incrível, né? A Semana Mais Dinheiro Zero Dívida é uma semana completa. Ela é dividida em 3 aulas, mais as atividades práticas, um grupo exclusivo lá na comunidade fechada do Facebook só para os participantes e é um evento totalmente gratuito. Então vamos lá ver o que você já conquistou até agora. Na aula 1, você entendeu onde você estava errando, entendeu que não funciona mais ir atrás de mais dinheiro, ir pegar empréstimo no banco, ir no banco negociar sem saber como negociar. Deixar seu salário desprotegido na mão do banco, renegociar as dívidas tudo de uma vez e juntar tudo numa parcela só, ou sair baixando planilha, cortando o gasto. Você viu que tudo isso não funciona e pior, te impede de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E você deixou tudo isso lá no passado. E na atividade prática que a gente fez na aula 1, que rolou lá na comunidade fechada, você cumpriu o seu primeiro desafio, que foi começar a colocar no papel o valor justo da sua dívida, o quanto de fato você realmente deve para o banco. E foi incrível ver a quantidade de pessoas decidindo de fato fazer diferente, começar a fazer diferente.
Na aula 2, você entendeu que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, mesmo que você não tenha nenhum dinheiro. E como que isso é possível, Dagi? Parando de pagar por taxas, tarifas e seguros que o banco cobra de você e que você não tem a obrigação de pagar. Você viu que o dinheiro que você rala para ganhar, que está faltando hoje para você, estava indo de mão beijada para os cofres dos bancos. E eu mostrei lá também as 3 etapas principais do método Mais Dinheiro Zero Dívida. E o seu segundo desafio foi encontrar na sua vida, na sua conta, nos seus contratos e faturas do cartão de crédito, esses valores. E foi incrível ver a quantidade de gente que tiveram resultados incríveis, eliminando esses seguros, taxas, tarifas e coisas que nem sabiam que estavam pagando. Pessoas protegendo seus salários e deixando de ser refém dos bancos. Então, se você que está aqui nesse vídeo agora, nessa aula, não viu a aula 1 e a aula 2, você está sem 2 peças desse quebra-cabeça. Elas estão aqui embaixo desse vídeo e os materiais das aulas também estão lá na comunidade exclusiva do evento. Então, eu recomendo que você corra, porque as aulas vão ficar no ar só até domingo. E eu quero aproveitar para agradecer as milhares de comentários que eu recebi no evento. E eu tô falando milhares mesmo, né? Até aqui, 22 mil pessoas se inscreveram para participar dessa semana. Mais de 13 mil pessoas estão só lá nos grupos de WhatsApp. Mais de 7 mil estão na comunidade fechada do evento lá no Facebook, participando ativamente, fazendo os exercícios, tirando as suas dúvidas. E eu quero te parabenizar. Parabéns para você que está aqui comigo nesse vídeo, porque olha, tem gente que sim, desiste no meio do caminho e eu quero que você sim, se sinta abraçado, reconhecido pela sua decisão de sim, estar verdadeiramente comprometido em pagar suas dívidas, pagando por um valor até 3 vezes menor. Parabéns, viu? E tudo que você viu até aqui, eu falo que é a ponta do iceberg. Tem muito mais coisa aí para baixo que a gente precisa identificar junto, entender a raiz do problema. E aqui eu preciso te dizer algo, não tem fórmula mágica. É preciso entender cada problema, cada dívida e traçar uma rota, uma estratégia clara para cada uma das suas dívidas. E eu sei que sozinha é muito difícil, mais demorado, mais doloroso, e eu sei porque eu já estive aí, por isso que eu me emociono. E eu não pedi ajuda pra ninguém. Eu passei por isso tudo sozinha. Isso quase custou a minha própria vida, porque eu não vi a solução. Eu não vi uma luz no fim do túnel. E não precisa ser desse jeito. Não deve ser tão difícil assim desse jeito. E o fato de você estar aqui agora, você começou a mudar esse jogo. Talvez lá atrás você não sabia por onde que começava. Mas quando você decidiu estar aqui, é porque você cansou de andar sozinho e decidiu escolher buscar ajuda. E hoje você pode olhar para o seu caso e falar: meu Deus, meu caso é muito complicado. E talvez seja mesmo, mas com o caminho certo, com a estratégia certa de ataque às dívidas, ataque às suas dívidas, você também pode pagar cada uma delas por um valor até 3 vezes menor. E pensa só, quando a gente quer encontrar um endereço, um lugar para ir, que a gente quer chegar em algum lugar, mas não sabe como ir, o que a gente faz? A gente procura alguém que sabe chegar, ou um GPS, um mapa que mostra o caminho certo, que leve você para onde você quer chegar o mais rápido possível. É isso que a gente faz quando a gente quer chegar no endereço certo? E foi isso que a gente fez aqui. A gente pegou uma forma errada que não estava funcionando até aqui e a gente jogou fora. A gente começou a aprender o jeito certo na aula 2 e agora eu vou aprofundar aqui com você a terceira etapa, que é a guerra contra as dívidas. Eu vou mostrar quais são os possíveis obstáculos que você sim vai encontrar nesse caminho e como você pode superar cada um deles. Eu vou responder as principais dúvidas, perguntas que surgiram ao longo dessa semana e como tem bastante gente me perguntando, no final dessa aula eu vou dar mais informações, mais detalhes sobre como você pode ser acompanhado por mim e pela minha equipe dentro do grupo fechado de alunos do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que as inscrições vão abrir na segunda-feira. Então agora a gente vai começar a entender a guerra rápida contra as dívidas, que é o seu plano
de negociação de dívida, adaptado para suas condições, para o seu caso específico. Você cria o seu mapa de quitação de dívidas, começando por separar as dívidas por tipo, valor e consequência. E a partir dessa separação, você começa a atacar uma dívida de cada vez, seguindo essa classificação que você vai ver agora e aplicando as técnicas de negociação que eu vou te entregar a listinha bonitinho, o nome de cada uma lá no material da aula de hoje que vai estar lá na comunidade. E veja só, ao contrário do que muitas pessoas e principalmente os endividados pensam, dívida não é tudo igual. Cada tipo de dívida tem um jeito certo de ser negociada por um valor até 3 vezes menor. Deixa eu te mostrar como você vai separar as suas dívidas a partir de agora. O primeiro grupo são as dívidas com pessoas e agiotas. Essas dívidas, elas tiram a paz de qualquer pessoa. E aí a gente coloca ela nesse grupo 1. O grupo 2 são as dívidas com garantia, que são aquelas que fazem com que não sobre nada do seu salário, aquelas que descontam direto sem que você nem tenha tempo de tentar renegociar. O grupo 3 são as dívidas que eu chamo de dívidas com consequências severas. Dívidas como plano de saúde, escola, luz, água, condomínio, IPVA, seguro de carro e todas essas que tiram o sossego de qualquer pai e mãe de família. E por fim, o grupo 4, que são as dívidas que, por serem sem garantia, como cheque especial, cartões de crédito, empréstimos sem garantia, com financeira, que não desconta direto no seu salário, quando você utiliza as técnicas de negociação certa, que eu vou falar mais pra frente, você consegue rapidamente pagar por até 3 vezes menos do que é cobrado, pois nessas dívidas moram os juros mais altos do que todas as outras dívidas dos outros grupos. Então, o primeiro passo dessa aula aqui é você separar suas dívidas por grupos, igual eu te mostrei aqui, para que você saiba exatamente qual você vai atacar primeiro. E como eu falei, as técnicas de negociação, elas não são fáceis, mas elas são simples se elas forem aplicadas, né? Se você aplicar a técnica certa para aquele tipo de dívida. É sobre dar o remédio certo para a dívida certa. E até aqui, você tentava negociar tudo junto e não conseguia. E você sabe que não funcionou. Por que não funcionou? Porque as dívidas são diferentes. E não adianta usar qualquer técnica com qualquer dívida, porque não funciona. E acontece que, apesar das dívidas serem simples, quando você aplica a técnica em cada uma delas, as dificuldades começam a aparecer. Afinal, você não está acostumado a lidar com os bancos, a negociar suas dívidas da maneira certa. E aqui você encontra o primeiro obstáculo, que é quem? O próprio banco. Afinal, ele não quer que você pague menos juros. Os bancos não querem que você reduza as suas dívidas, porque é justamente você, é do seu dinheiro que vem o lucro dos bancos. E durante toda essa semana, você viu, não somente eu te dizendo, mas diversos alunos do Método Mais Dinheiro Zero Dívida também te falando que conseguiram reduzir 62 mil reais de juros, como o Pedro, como a Antônia, que pagou uma dívida por um valor 10 vezes menor, como a Fran, que pagou uma dívida de 45 mil por 15 mil reais. E se foi possível para essas pessoas, vai ser possível para você também. E agora, eu vou responder as principais dúvidas que surgem nesse caminho para sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor. E a primeira delas, e a mais frequente de todas, é: Dagi, e se o banco pega direto do meu salário? Vamos lá. Mesmo que o banco desconte a sua dívida direto do seu salário, você também pode pagar essa dívida por um valor até 3 vezes menor. As dívidas com garantia no salário, esse tipo de dívida, elas são prioridade e nós priorizamos a redução dos juros dessas dívidas. Dá uma olhada só no caso da GSL, que reduziu quase 20 mil reais de juros, mesmo o banco descontando direto no salário. De 1,35 para 0,90 deu quase 20 mil a menos na dívida, o valor final. Isso para mim foi ótimo, né? Porque eu guardo esse dinheiro.
Nesse grupo de dívida, as técnicas de portabilidade de dívida, troca do tipo de dívida e negociação direto com o banco atual são as mais utilizadas. Então, mesmo que o banco desconte direto do teu salário, você também pode pagar essas dívidas por um valor até 3 vezes menor. E uma outra dúvida muito comum que surge nesse caminho, principalmente para quem é funcionário público, servidor público, é: Dagi, e se a empresa que eu trabalho só paga naquele banco? Como é que eu vou fazer nessa situação? Como é que eu vou fazer no meu caso? Mesmo que a sua empresa pague só naquele banco, existe uma informação que os bancos não querem que você saiba. Você tem direito por lei a receber o seu salário em uma conta salário e transferir o seu dinheiro para onde você bem quiser. E por que os bancos não te contam isso? Porque a partir do momento que você tira o seu salário de lá, o banco começa a perder dinheiro. E o banco, ele perde o controle sobre o seu dinheiro. Entende uma coisa? Quem manda no seu dinheiro é você. Quem decide para onde que o seu dinheiro vai é você. E a partir do momento que você sabe que pode proteger o seu salário, uma pressão muito grande sai das suas costas. Olha o que aconteceu com o Pedro, que além de conseguir pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, isso significou uma redução de R$62 mil só de juros. E hoje é ele que manda no dinheiro dele. Eu consegui ter uma economia de R$62 mil de juros em menos de, acho que uns 30 dias, né? E o melhor que a pressão saiu dos meus ombros, né? Aquela pressão terrível que eu não desejo para ninguém. E hoje sou feliz porque, assim, banco hoje não manda mais no que é meu, entendeu? Não é o banco que vai ditar as coisas para mim, entendeu? Então, assim, foi bom demais. É isso aí. Mas, Dagi, meu problema não é com desconto em salário. Minha maior dívida, Dagi, é com cartão de crédito. E nesse caso, tem como pagar por um valor até 3 vezes menor? Sobre isso, eu recebi uma enxurrada de perguntas. E aqui eu quero te dizer que essas dívidas devem ser atacadas o quanto antes. Quanto mais tempo você demorar para resolver isso, mais você vai se afundar em juros de cartão de crédito, que são os mais altos do Brasil. Então, se você tem cartão de crédito, se você tem cartão de loja, se você tem parcelamento de fatura de cartão, eu quero te mostrar o caso da Fran que eu falei. Você viu ela falando ao longo dessa semana e eu vou colocar para você na tela o caso dela. Ela pagou uma dívida que era exatamente disso. Cartão de crédito, cheque especial de R$45 mil que o banco estava cobrando por R$15 mil. Então, quando ela fez isso, ela se livrou de algo que consumia praticamente todo o salário dela. Ela vivia o mês assim, pagava o cartão, voltava a usar o cartão, pagava o cartão, voltava a usar o cheque especial e vivia tendo que pegar empréstimo, renovar consignado 1000 vezes para conseguir pagar o cartão, para conseguir cobrir o limite da conta. Eu não tinha nada guardado, tinha vários empréstimos, né, consignados, usava cheque especial com frequência e sempre que surgia alguma emergência, a solução era renovar aí o consignado novamente. Então chegou um ponto que isso já estava me incomodando demais e eu queria dar um basta nisso, mas eu não conseguia fazer isso sozinha. Aí sim eu estava com uma dívida de 45 mil que foi quitada por 15 mil. E hoje, gente, a sensação que eu tenho é de tranquilidade, de paz, de ter conseguido, de vitória. Eu não tenho dívidas, né? Eu não uso nem cartão de crédito ainda, né? Vou usar, mas não uso ainda. Não uso cheque especial. Eu tenho a minha reserva financeira e hoje eu já invisto também, né? Eu faço investimentos, comecei os meus investimentos em ações esse ano. Então, você vai atacar essas dívidas, né? Para atacar essas dívidas, existe a possibilidade de você conseguir uma negociação, assim como a Fran. E também existe a possibilidade de fazer um parcelamento que seja justo, uma negociação que seja justo para você,
que caiba no seu orçamento, que não te sufoque. E foi isso que aconteceu com a minha aluna Aline. Ela tinha uma dívida de R$25 mil de cartão de crédito e ela conseguiu negociar por 4 vezes menos, ou seja, de 25 mil por R$6 mil. E não pense você que ela tinha R$6 mil para pagar a dívida, não. Como eu te falei, você não precisa de mais dinheiro para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Você precisa de um passo a passo que te guie nesse caminho. Olha só o que ela postou lá na nossa comunidade. Conheci o método em novembro de 2020, segui todo o passo a passo do curso. Com os juros, o valor já estava em R$25.800 e hoje em dia, dia 26 de maio, 6 meses depois, estou fechando uma negociação com uma entrada de R$150 e parcelas de R$100 que totalizam R$6 mil, o valor justo a ser pago. E aí, eu só consigo pagar por 3 vezes menos se eu tiver como pagar à vista esses acordos? E a resposta é não. Você não precisa ter dinheiro para pagar à vista. Quando você reduz os juros das parcelas das dívidas, o dinheiro vai começar a sobrar. E assim você consegue ir negociando uma dívida de cada vez e pagando todas elas por um valor até 3 vezes menor, sem que você precise fazer mais um empréstimo ou ter o dinheiro à vista ali para pagar. Algo que é muito comum após negociar do jeito certo, aplicar as estratégias direitinho, é o parcelamento. Por isso que eu acabei de te mostrar o caso da Aline, que deu uma entrada de R$150 e parcelou o restante por R$100 por mês. Ou seja, ela pagou uma dívida por um valor 4 vezes menor com uma parcela que cabe no salário dela. E talvez você está aqui me escutando e pense assim, putz, Daj, mas é que meu caso é diferente, eu devo condomínio, plano de saúde, escola, né? Como eu vou pagar se eu não tenho dinheiro, Daj? Essas dívidas, né, que eu chamo de dívidas com consequências severas. Essas são as dívidas que, além de tirar o sono, colocam em risco a segurança, a tranquilidade, da sua tranquilidade e segurança e da sua família. Essas dívidas vão precisar começar a entrar no seu orçamento do mês para serem pagas de forma parcelada. Elas vão passar pelas técnicas de negociação, agora com a certeza que dessa vez você vai conseguir negociar do jeito certo, vai conseguir uma negociação para pagar por um valor até 3 vezes menor e vai ter dinheiro para honrar com esse parcelamento. E aí, talvez você se pergunte, né? Daj, depois que eu pagar isso tudo por um valor até 3 vezes menor, eu vou conseguir crédito de novo? O banco vai me dar um cartão? Vai querer financiar meu carro, minha casa? E sim, você vai continuar a ter crédito, vai poder financiar sua casa, seu carro, porque o que eu ensino aqui é para você pagar sua dívida por um valor até 3 vezes menor. Você nunca vai me ouvir por aí dizendo para você não pagar suas dívidas, para você dar o calote no banco. Muito pelo contrário. Eu vou te transformar de um endividado a um bom pagador aos olhos do banco. Lembra da Fran, que pagou uma dívida de 45 mil por 15 mil? Olha como está o score dela lá no Serasa. Hoje é o banco que vive oferecendo cartão de crédito e financiamento para ela, porque ela pagou a dívida por um valor até 3 vezes menor, mas pagou. E é isso que importa para o banco. Então eu te mostrei todos esses exemplos que eu trouxe aqui exatamente para que você entenda que independente se sua dívida é descontada direto no salário, se ela é de casa, de carro, se é de cartão, se é de plano de saúde, de condomínio, se é dívida com pessoa, dívida de cheque especial, não importa, você também consegue pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, desde que você comece e aplique uma estratégia até dar certo, sem desistir e sem aceitar negociações que são boas para o banco e não são boas para você. E todo dia mesmo, as pessoas me mandam mensagem me perguntando qual que é o melhor banco, qual que é o melhor juro, qual banco que vai aceitar a portabilidade do meu empréstimo, é melhor pagar à vista ou pagar parcelado? É só parar de pagar que resolve? E isso, galera, não existe. Você precisa de uma estratégia específica de negociação para a sua situação, para o seu caso. Lembra que eu falei que de dívida não é tudo igual?
Cada caso é um caso. E quando você aplica a estratégia certa para o seu caso, tudo fica mais simples e assim você sai das dívidas muito mais rápido. E eu te mostrei aqui pessoas que deixaram de pagar 10 mil, 20 mil, 62 mil reais de juros. E quanta coisa a gente construiu junto essa semana. Nós começamos lá na aula 1, parando de cometer os erros que, na verdade, estavam te afundando ainda mais ao invés de te ajudar a sair das dívidas. Depois, na aula 2, você viu que também pode parar de pagar por taxa, tarifa, seguro, tanta coisa que você não é obrigado a pagar e o melhor de tudo, proteger, reassumir o controle do seu salário. E hoje você entendeu a importância de separar as dívidas por grupo. Entendeu que dívida não é tudo igual, que cada uma tem uma característica e tem consequências diferentes. E a partir de agora, você já tem conhecimento suficiente para dar os seus primeiros passos, para deixar de ser refém do banco e começar a pagar as suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Só que não vai ser de pergunta em pergunta que você vai chegar nesse resultado. É indo para a prática, é indo para a ação. E quando isso acontecer, coisas novas podem e vão surgir. Como eu falei, os bancos não querem que você reduza os juros, que você reduza as suas dívidas. Muito pelo contrário, eles querem que você pague cada vez mais juros para eles. E é por isso que eu ofereço a minha ajuda e o meu acompanhamento através do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é para aquelas pessoas, que querem pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor e fazer isso 10 vezes mais rápido. E você não precisa saber tudo sobre finanças, saber tudo sobre os bancos para entender esse processo. É para isso que eu tô aqui, para fazer isso junto com você e para você. Para te dar orientação do que fazer em cada situação, em cada vez que o banco te diz não, cada vez que você recebe uma ligação, uma carta pelo correio ou um SMS, e para te dar todo o apoio que você precisa para executar cada passo para pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, 10 vezes mais rápido. E eu sei que vem a pergunta, né? Meu Deus, será que eu consigo fazer isso sozinha? E a minha resposta é sim. É possível fazer sozinho, mas se você tiver uma rota para saber o que fazer passo por passo em cada dia, e se tiver qualquer dúvida ou dificuldade, levantar a mão e ter uma equipe preparada para te ajudar no caminho, fica 10 vezes mais simples e mais fácil caminhar, concorda? A diferença entre ir sozinho e ir com método, com ajuda, é a velocidade. É só você pensar há quanto tempo você tem tentado resolver isso sozinho sem ajuda. E olha, de novo, o Pedro dizendo que em 30 dias reduziu 62 mil reais, ou seja, pagou a dívida por um valor até 3 vezes menor. Olha a Vanessa dizendo que em 30 dias ela reduziu 10 mil reais de juro. A Vanessa é funcionária pública, né? Olha o que ela escreveu, vou ler para você. Eu me chamo Vanessa, sou servidora pública, entrei no curso no dia 20 e um mês depois, no dia 25/8, menos de 30 dias, eu consegui reduzir o juro de uma dívida em quase 10 mil reais. E ela falou aqui nesse texto que num primeiro momento ela não achou que era grande coisa a diminuição da dívida, porém fazendo os cálculos eu vi que o valor era considerável e com esse processo eu percebi que as pequenas coisas fazem muita diferença. Hoje eu estou me sentindo vitoriosa. Como eu falei, existem elementos dessa caminhada que você só se depara durante o caminho. Então toma cuidado ao tentar ir sozinho. A falta de conhecimento, a falta de um passo a passo pode custar a sua oportunidade de pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, 10 vezes mais rápido. E cuidado você que está com a confiança abalada, se sentindo a pior pessoa do mundo, como eu me sentia quando estava com dívida. Vai chegar uma hora que você vai ter que dar um voto de confiança para você. Não adianta você achar bonito e se admirar com a minha história, com a história dessas pessoas que você viu aqui e achar que só é possível para elas, mas para você não. Escuta com muito carinho o que eu vou te dizer agora. Assim como cada uma dessas pessoas que você viu aqui nessa semana conseguiram, eu tenho certeza absoluta que você também pode, que você vai ser a próxima pessoa
a dizer que também conseguiu. E pensa nisso do que eu vou te falar agora. Se não for você, quem é que vai fazer isso? Se você não começar agora, vai ser que dia? Se não for com essa oportunidade de pagar as dívidas por um valor até 3 vezes menor, 10 vezes mais rápido, onde vai ser? Qualquer coisa pode voltar nessa vida, tudo volta, mas e o tempo? Esse não volta. E quanto tempo você está vivendo nessa luta contra as dívidas, que estão tirando seu sono, que estão tirando sua paz, que roubaram a sua alegria? Esse aqui agora é o melhor momento para você começar a mudar a sua vida. Então cuidado com essa coisa de não fazer a escolha certa agora. Quando tudo isso que a gente está vivendo passar, quando tudo isso voltar ao normal e você não tiver mais dívida, você vai agradecer por ter começado hoje, por ter acreditado em você tanto quanto eu acredito em você. E como é que funciona o método Mais Dinheiro Zero Dívida? O que tem dentro dele? Como ele vai te ajudar a sair das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor, 10 vezes mais rápido? Mais Dinheiro Zero Dívida é um método organizado em passo a passo sobre tudo que você precisa para negociar do jeito certo cada uma das suas dívidas. Você vai saber o que fazer, o que falar em cada situação específica do seu caso. Todo o método já está gravado e você pode acessar de qualquer lugar, a hora que você quiser. Só que não para por aí não. Eu estou de verdade comprometida a fazer você sair das dívidas. Não só pagando por um valor até 3 vezes menor, mas fazendo isso 10 vezes mais rápido. Porque eu senti na minha pele o quanto dói passar anos endividado. E para isso, além das aulas gravadas, das ferramentas que você vai ter acesso, você vai ter 12 encontros comigo e com a minha equipe. Porque assim, sempre que você precisar relatar uma dúvida específica do seu caso, eu e a minha equipe vamos estar lá junto com você nas mentorias ao vivo e nos canais de suporte. E isso é um bônus exclusivo para você que vai se tornar aluno do método Mais Dinheiro Zero Dívida. E eu digo que isso é um bônus porque muitas pessoas me mandam mensagem dizendo que querem uma consultoria comigo, mas isso é só para os alunos do Mais Dinheiro Zero Dívida. Só eles têm a oportunidade de ter o meu acompanhamento tão de perto. E se você hoje quisesse contratar só essas 12 consultorias ao vivo comigo, o valor mínimo disso seria de R$12.000. Só que isso não ia ser possível. Como eu te falei, eu não faço consultoria particular. Só os meus alunos têm acesso a uma consultoria comigo, de fazer uma pergunta diretamente para mim. E o melhor disso, né? Eles têm acesso a isso sem pagar R$1 a mais por isso. Isso faz parte do programa de acompanhamento do Mais Dinheiro Zero Dívida. E se eu colocar no papel o acompanhamento por um ano, mais essas 12 mentorias em grupo ao vivo comigo, o valor que você pagaria seria de no mínimo R$12.000. E aqui eu preciso te falar que se você acha que ter um acompanhamento desse é mais uma dívida, eu sugiro que você faça a seguinte conta. Quanto custa continuar com as dívidas? E aqui eu não estou falando só do valor financeiro, não. Eu estou falando de quanto tem custado as noites sem dormir. Quanto custam os efeitos colaterais de não sair das dívidas, que impactam diretamente na sua vida, no seu casamento, na sua família? Quanto custa receber uma ligação, olhar para o celular e não saber o que falar? Receber uma proposta de acordo e não saber se esse acordo é realmente a melhor opção para você. Quantas vezes você já caiu nessa mesma cilada? Talvez essa seja a sua última dívida, mas é ela que vai te tirar definitivamente desse buraco sem fundo que talvez você esteja hoje. Você viu na Semana Mais Dinheiro Zero Dívida que você paga por taxas, tarifas, seguros que não precisava pagar. O dinheiro que hoje está faltando no seu bolso está de verdade sendo entregue de mão beijada para o banco por você não saber
que não precisa pagar por isso. E o que você viu aqui na semana é só a pontinha do iceberg, mas tem muito, muito mais coisas que você paga caro por não saber analisar o juro de cada dívida, o que foi acordado em cada contrato que você talvez nem lembra que assinou, cada negociação. E eu só consigo te ajudar nisso se eu souber exatamente em que etapa você está para poder te dar o próximo passo. Então não, Mais Dinheiro Zero Dívida não é um programa de acompanhamento baratinho, como se fosse a mensalidade da Netflix, por exemplo, mas é um programa de risco zero. Eu assumo o risco, eu te dou uma garantia de resultado e com tudo isso não tem como você não pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, fazendo isso 10 vezes mais rápido com ajuda. Porque ou você tem resultado aplicando o método ou eu devolvo o seu dinheiro. E para te entregar tudo isso que eu falei aqui, tudo isso que eu te mostrei, do jeito que eu te mostrei, o Mais Dinheiro Zero Dívida não fica aberto o tempo todo. Eu abro as vagas, poucas vezes no ano e depois eu fecho. E nesse momento tem 22 mil pessoas participando do evento, 13 mil pessoas só no WhatsApp e mais de 7 mil pessoas que estão lá na comunidade exclusiva do evento, lá no Facebook. E sim, seria impossível eu entregar esse acompanhamento personalizado do jeito que eu falei aqui para todas essas pessoas. Então sim, eu limito o número de vagas para que eu possa ter condições, eu e a minha equipe possa acompanhar de perto você para que você saia das dívidas pagando por um valor até 3 vezes menor do que está sendo cobrado hoje, fazendo isso 10 vezes mais rápido. Então, na segunda-feira, às 8 horas, eu vou abrir as vagas para o método Mais Dinheiro Zero Dívida. Eu vou explicar lá todos os detalhes de como vai funcionar e aí você vai poder avaliar se o programa é para você ou não. E você vai poder disputar uma vaga, tentar uma vaga. Então, se prepara. Na segunda-feira, às 8 horas, eu vou te mandar o link desse vídeo e lá você vai ter acesso aos valores, forma de pagamento, tudo explicadinho. E a partir de agora, você está diante de 3 escolhas, 3 caminhos. O primeiro é de não fazer nada. Fazer de conta que você não participou dessa semana, não viu os resultados que você viu, não viu essa oportunidade que você também pode pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor e assim você continua a sua vida, deixando tudo exatamente como tá. E olha, não tem nada de errado com isso. Não fazer é uma escolha, não fazer nada é uma escolha. E a segunda opção é você tentar fazer sozinho. E aqui eu digo que você pode conseguir. Você vai precisar de umas 3 horas por dia para entender como os bancos funcionam por dentro, ir pesquisando na internet e tentar montar o quebra-cabeça do que tem na internet que funciona para o seu caso. Não ter quem mandar uma pergunta para tirar uma dúvida e o pior, ficar no jogo do tentar errar, tentativa e erro até descobrir o jeito certo que funciona para você. Mas lembra, isso vai te custar, além de muito dinheiro, pode ser que leve mais de 3, 5 anos para você conseguir e até lá, muitas noites de sono sem dormir. E a terceira opção, que eu considero a mais inteligente, é fazer parte da nova turma do Método Mais Dinheiro Zero Dívida, que começa na segunda, ter o acompanhamento e orientação de uma equipe altamente treinada para te guiar no caminho certo, para você pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor, fazendo isso 10 vezes mais rápido. Então é isso. Eu te vejo na segunda-feira, às 8 horas da manhã. Até lá! Tô com uma dívida de 8 mil, né? E agora já recebi uma proposta por 1.700. Minha dívida de 31 mil virou 3.500 reais. Que era uma dívida de 5.600 e pouco. E eu paguei por 464, se eu não me engano. Sim, eu estava com uma dívida de 45 mil que foi quitada por 15 mil. Eu sei que eu tava com a dívida até embaixo, que dava bem mais, dava 41 mil e poucos, mas eu consegui pagar tudo. E a dívida de 44 ficou por 13. Ufa, aquela sensação de agora acabou. E foi muito bom, eu me sinto muito feliz com isso. De 1,35 para 0,90 deu quase 20 mil a menos na dívida, o valor final. Isso para mim foi ótimo, né? Porque eu guardo esse dinheiro. Semana passada eu comprei livros para minha filha, né? Fui lá, paguei no débito, então foi uma felicidade, assim, que alegria, né? Poder fazer isso. Agora é possível ter meus sonhos, porque eu não tinha sonho.
É muito possível. Gente, só a sensação de chegar no final do mês e sobrar dinheiro na conta, né? Se ter uma segurança, começar a criar uma segurança financeira para tua vida. Se um dia eu ficar desempregada, não, mas eu já tô criando o meu futuro para isso que aconteceu a Antônia no passado, né? Não acontecer com a Antônia do futuro. Eu não tenho dívidas, não uso cheque especial, eu tenho a minha reserva financeira. Eu realizei 2 grandes sonhos, que foi viajar para Disney, né? Levar minha filha para Disney, pagando tudo à vista. Nós fomos em janeiro de 2019 e eu tive o meu segundo filho, o Theo. E hoje, gente, a sensação que eu tenho é de tranquilidade, de paz, de ter conseguido, de vitória. Eu tenho a minha reserva financeira e hoje eu já invisto também.